Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Jurídico em Debate LOL. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora e clique no sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Primeiramente, quero agradecer a presença e a disponibilidade de todos vocês. No debate de hoje, iremos abordar o tema que é o Departamento Jurídico e Escritórios e as principais diferenças, desafios e responsabilidades enfrentadas pelo advogado de hoje. Então, vamos fazer esse comparativo entre os dois cenários distintos que englobam esse mesmo segmento. E para debater conosco esse tema tão interessante, temos hoje como convidado especial o Iago Batista, que é integrante da equipe jurídica da Unidas. Boa tarde, Iago. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Tudo bom? Prazer tê-lo aqui hoje. Boa tarde a todos aí. E para debater ao lado do Iago, convidamos o André Araújo, que é coordenador do Núcleo de Relações do Trabalho e Previdência da OAB do Jabaquara e também diretor da Magnalex, uma empresa especializada em cálculos judiciais. Boa tarde, André. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Iago. E boa tarde, audiência do canal. Perfeito. E para debater, para mediar ao meu lado esse debate, temos a presença do nosso CEO Guilherme Bordon. Boa tarde, Guilherme. Opa, boa tarde, Ricardo. Iago, super obrigado por estar aqui conosco e André também. Vamos lá que acho que o debate de hoje vai ser bem bacana e aproveitar a semana, mês aí do advogado. Exatamente. Então, já para a gente começar, Iago, para ambientar todos que estão assistindo a gente, nos conte um pouco sobre a atuação da Unidas no Brasil e quais são as suas responsabilidades hoje dentro da empresa. Bom, Ricardo, primeiro quero agradecer a você, agradecer ao Guilherme pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo. Bom, a Unidas ela é uma empresa de mobilidade veicular, ela é a líder no segmento de terceirização de frotas, de gestão de frotas, e ela é a segunda maior locadora de veículos também para locação normal de veículos para pessoas físicas, e ela atua numa ampla gama de unidades de negócio, então ela atua com veículos especiais, com gestão de caminhões, com equipamentos e máquinas pesadas para atividade agrícola. Então, tem diversas unidades de negócio e ela ainda atua também com seminovos. A gente revende, né, os veículos que a gente já não utiliza para locação, a gente disponibiliza eles para revenda. Então, não só a locação de veículos, né, como muitas pessoas conhecem, mas é toda a gestão e terceirização de frota também. E no jurídico eu atuo hoje, já atuei no contencioso, já atuei em todas as áreas de negócio lá do contencioso, hoje eu atuo com societário, governança corporativa, e também eu estou cuidando agora, junto com a minha gerência, de indicadores de implantação do sistema, então eu conduzi a implantação do ILOL desde o início, do módulo contencioso, vou cuidar das próximas que a gente ainda vai fazer aí, então a gente está começando a ter uma preocupação maior ainda com o sistema, com indicadores, e eu estou tocando esses projetos lá no jurídico. Bom, legal, Iago. E você, André, nos conte um pouco da sua história. Eu sei que você é professor de Direito, diretor da Magnalex e coordenador do Núcleo de Relações do Trabalho e Previdência da OAB. Me fala um pouquinho aí de tudo isso. Sim, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite a todos. Sim, eu atuo como diretor da Magnalex, que tem essa especialização em cálculos judiciais. E aí tem sido interessante viver esse momento. A gente tem hoje um comparativo razoável do cenário pré-pandemia, do cenário agora durante a pandemia, e depois a gente vai poder até tentar prever e conversar algo sobre o cenário pós-pandemia, né? Como você disse, eu fui professor de graduação nas áreas de Direito do Trabalho e Relações Sindicais, na área de direito empresarial, e atuo na OAB como o coordenador do Núcleo de Relações do Trabalho e Previdência, o que me dá a oportunidade de ouvir muito as demandas dos advogados que atuam especificamente nessa área, naquela região, e que têm enfrentado esse desafio. Não vou nem falar sobre dificuldades, né? Na verdade, essa crise também não deixa de configurar uma oportunidade. Então, eu digo desafios que essa pandemia tem apresentado à atuação da advocacia, sobretudo nos escritórios.
Não, muito legal. Iago, eu vou começar com você, até uma coisa muito bacana, falando aí de todo o segmento, de toda a parte, todos os segmentos que a Unidas atua. Por exemplo, para mim estava muito forte essa parte de aluguel de veículos comerciais, né? Sabia de frotas, mas essa parte agrícola não tinha a mínima ideia. Então, você consegue perceber o quanto diferentes setores e serviços que a Unidas pratica. Eu queria saber um pouco, olhando essa parte, quais são as maiores demandas jurídicas da Unidas e também como foi a adaptação aí em geral e as medidas tomadas para a continuidade de trabalho aí nesse momento aí que nem vocês bem falaram que a gente está passando. Então, Guilherme, a gente tem uma grande diversidade com 20 colaboradores. É oriundo do nosso risco, que é acidente de trânsito. Então, nossos veículos estão aí na rua. A gente tem hoje 150 mil carros na nossa frota, então a gente tem muitas demandas processuais de acidente de trânsito, sinistro em geral. Temos muitas demandas de relação de consumo, né? A gente sabe que essa prestação de serviços, essa locação, ela gera muita demanda de consumo. E, infelizmente, a gente tenta melhorar sempre, mas a gente tem essas demandas. Seminovos também tem muita demanda de direito do consumidor e tem toda a rotina societária. A Unidas é uma empresa que ela atua de uma forma muito agressiva, buscando um crescimento, agressivo no sentido de buscar um crescimento não orgânico. Então, a gente faz muita operação de fusões e aquisições. Então, tem uma demanda societária grande também nesse sentido. Fora a consultoria interna, né, que a gente presta para todas as áreas e da área do tributário. E aí, em relação à adaptação que a gente teve que fazer nesse cenário de pandemia, a empresa toda, mas não só o jurídico, teve que se adaptar e passar para um home office. Então, nós estamos, todo o back-office da Unidas hoje está inteiramente em home office. O TI teve que fazer um grande esforço, né, de disponibilizar desktop para quem não tinha notebook. Foi realmente uma grande adaptação. As reuniões que a gente fez, a gente teve que passar a se adaptar e fazer pelo Teams ou por algum outro mecanismo desse. E mesmo a alta gestão, ela teve que se adaptar e perceber que funciona trabalhar de casa, que funciona trabalhar de outro jeito. E aí, até pegando um pouquinho sobre o ILOL, foi uma feliz coincidência que a gente estava terminando de implantar o módulo de contencioso logo quando começou a pandemia lá em março. Então, coincidiu, foi um pouco caótico implantar um pouco na operação assistida ali em home office, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu já otimizar muito o nosso trabalho, fazer tudo à distância, até com a ajuda do ILOL também. Não, legal, né? E acho que esse tipo de ferramenta aí, até uma coisa que com muita gente, comunicação, como o Eloc você consegue acessar remotamente, VPNs e outros sistemas, é fundamental até para as empresas tomarem uma decisão efetiva de adotarem o home office. Então, isso é uma parte bem bacana. E André, agora olhando um pouco mais o advogado do escritório mesmo, ou os escritórios, você tem muito relacionamento também com escritórios, por mais que você tenha tantos com departamentos. Como você acredita que os escritórios se adaptaram neste momento de pandemia e olhando também essa parte de tecnologia, os escritórios eles estão aceitando mais tecnologia ou isso já está enraizado para os escritórios? Como que está sendo essa parte? Dá para fazer um recorte interessante, porque eu vivencio a prática de escritórios grandes, de escritórios bem estruturados e também de escritórios pequenos e até atuação individual de alguns advogados. Houve, num primeiro momento, um estranhamento muito grande, uma dificuldade, houve também uma dificuldade até de subsistência, porque houve uma paralisação e tem muitos advogados de escritórios que vivenciam o dia a dia mesmo, é a liberação do alvará, é o valor que vai entrar naquele dia. Então, claro que houve uma quebra muito grande. E aí, como não havia para onde correr, então as pessoas tiveram que aprender, né? Tiveram que trocar o piloto com o avião em voo, em pleno voo. Então, o que eu percebi? Que para os escritórios mais estruturados, que já trabalhavam com
com ferramentas tecnológicas, essa transição, como o Iago bem colocou, foi muito parecida com o departamento, eles simplesmente migraram para o informáticos, computadores, um bom acesso, mas os escritórios menores sofreram bastante, porque, inclusive, havia até uma dificuldade de know-how mesmo, né? Para muitos advogados, às vezes o advogado mais idoso, que trabalha no escritório pequeno, que é basicamente familiar, ou que ele tem uma atuação quase que individual, esse sofreu bastante. Então, imagina só, muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, como a gente atende diversas empresas e diversos escritórios, já são inúmeras ferramentas de comunicação, né? Ora você vem para o Teams, ora você vai para o Meet do Google, ora você vai para o Zoom. Então, até para nós que estamos habituados com a tecnologia, já é um choque, né? Imagina, então, para aquele advogado que tinha até uma certa resistência, sempre houve. Então, o que acontece? Na verdade, eu penso que essa pandemia, ela está antecipando, né? Antecipando momentos aí do desenvolvimento, inclusive dos profissionais e da própria tecnologia, trazendo algo que talvez fosse aplicável daqui a 3, 4 anos para o momento presente. Então, todo mundo tendo que se virar, né? Inclusive acontece com as crianças, né? Com os nossos filhos lá todo dia no Zoom, todo dia. Se bem que eles já vêm com um chip a mais, né? Mas não deixou de ser uma adaptação penosa. E aí, com a suspensão dos prazos, muitos escritórios sofreram também. Suspensão de prazos, adaptações, até que houve a questão de, não, vamos reiniciar, mas com audiências online, e tudo isso, obviamente, depende de ferramentas tecnológicas. Então, eu vejo que esse momento ainda está ocorrendo, mas mais do que isso, e quanto mais o tempo passa durante essa pandemia, eu também enxergo que existe uma tendência de se consolidar essa mudança, né? Não a um status anterior, mas a impressão é que a coisa caminhe jeito, não tem mais volta, não. Não sei até o que o Iago pensa sobre isso, mas eu acho que a coisa está indo meio definitiva aí. Com certeza, eu também acho que tende a ser definitivo. É um caminho sem volta, né? Foi uma mudança forçada aí pela pandemia, uma evolução que eu acho que já era tendência de acontecer, mas que veio de uma forma muito mais rápida por causa da pandemia, que veio para ficar. Aceleramos alguns anos aí, com certeza. É verdade. E agora, vamos deixar essa parte de pandemia de lado, pensando no fluxo de trabalho normal, né? E também o que é o tema desse debate aqui de hoje. Iago, como você vê, dentro do ecossistema jurídico, essa relação entre o departamento e os escritórios? Então, como você vê a importância do escritório no dia a dia de um departamento jurídico de uma grande empresa como a Unidas? Bom, Ricardo, eu vejo o escritório como parceiro indispensável para o jurídico das empresas, principalmente para as empresas maiores, que têm uma diversidade de áreas, né, do direito que gera conflito, que gera demanda. Então, as demandas sempre muito complexas, muito individualizadas, e o jurídico ele não tem tempo nem capacidade, nem volume de pessoas para cuidar de cada demanda da forma que elas precisam, que elas necessitam, com a individualização, com cuidado, né, de olhar para aqueles processos ou para a demanda que seja consultiva, com aquele cuidado, com aquele tempo necessário. Então, o jurídico sempre ligado com muitas questões administrativas, de gestão, ele precisa desses parceiros, que eles sim vão ter tempo de analisar com muito mais calma, eles vão ter muitas vezes mais expertise, porque são demandas variadas. Então, geralmente a formação do advogado de empresa ela deve ser mais generalista, mais voltado para a gestão. Então, a gente conta com eles são parceiros que são especializados naquilo que a gente não consegue suprir ali no dia a dia tão atarefado que a gente tem. A gente tem que se preocupar muito mais com coisas de gestão mesmo. Então, a gente conta com eles mesmo como verdadeiros parceiros. E eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu sempre tento fazer com os escritórios que trabalham com a gente, é sempre explicar os nossos motivos, os porquês do que a gente solicita para eles, tentar contextualizar para eles por que tal demanda é mais importante, ou por que a urgência que a gente pede, os motivos, e para que eles se sintam parte da gestão e se sintam parte
daquilo que a gente está demandando e não simplesmente um prestador de um serviço que vai lá e executa isoladamente sem saber o porquê e sem se engajar como a gente acha que é necessário. Entendi. E você, André, trazendo agora essa visão do escritório, como você vê a importância do departamento para o dia a dia de um escritório de advocacia? Como o Iago colocou, a importância é fundamental, mas com essa necessidade, essa visão que ele colocou é muito pontual, muito precisa. O advogado do escritório, geralmente ele traz essa expertise maior, ele tem uma formação mais especializada, geralmente são divisões justamente por áreas, né, enquanto que o advogado do departamento jurídico trata mais da gestão, em geral, tem uma visão mais generalista, porque tem que entender, até o Iago, na apresentação aí, já demonstrou ter trabalhado em diversas áreas, né? Está agora no societário, já esteve em outras, consumidor, enfim. E já no escritório, as demandas são direcionadas a especialistas, na área trabalhista, na área do consumidor, na área tributária. E às vezes com uma visão mais do contencioso, né, desse dia a dia. Então, ele não pode também deixar de atentar para a questão da gestão. Essa fusão é importante, né, porque muitas vezes o advogado do escritório está olhando prazo, está olhando tese, e o conflito que às vezes pode surgir diz respeito justamente a prazos, a relatórios, a uma visão mais de gestão que a empresa e o departamento jurídico precisa, justamente para reportar, inclusive, a acionistas, reportar à direção e tudo mais. Então, eu vejo essa importância, mas desde que o escritório traga também essa visão da gestão parceira junto com o departamento. Perfeito. O Iago, falando um pouco, você bem falou, né? O escritório, cada vez mais, ele acaba sendo uma extensão, né, do departamento jurídico. Então, faz parte do time. E vocês, no departamento, você acaba utilizando escritórios especializados para conseguir atuar em demandas específicas que o departamento não consegue fazer dentro de casa. Então, você precisa trocar muita informação, você precisa estar em muita sintonia, né, entre departamento e escritório. Daí, analisando isso, como você vê tecnologia no segmento, dentro dos departamentos, e como ela auxilia, no geral, as suas rotinas, e equipe interna, e os próprios escritórios, e toda essa comunicação e a gestão de todas essas demandas? Então, Guilherme, eu acho que a tecnologia ela é um meio, né, e ela vem para simplificar, para racionalizar, para gerar eficiência. Quando a gente pensa em contratar uma solução jurídica ou fazer alguma coisa nova no nosso jurídico, a gente sempre pensa em simplificar, né, em gerar mais eficiência, economia de tempo, de recurso. Então, eu acho que o papel dela é esse, conseguir racionalizar mesmo o nosso trabalho e tornar a vida mais fácil, né, para todo mundo. Eu sempre falo isso com os nossos escritórios. O sistema não é só para o jurídico, é para facilitar a vida do escritório também. Eu acho que ela é muito importante, a tecnologia, nesse sentido. Eu acho que a gente está passando, né, por uma virada tecnológica, eu acho que já afeta muito o jurídico e o mercado jurídico como um todo. A gente está vendo aí há um tempo já, né, automatização de processos, de rotina, inteligência artificial, que está vindo muito forte agora, análise estatística do direito também, que era uma coisa que há alguns anos a gente nem ouvia falar, né, jurimetria, preocupação com indicadores, com dados. Eu acho que está crescendo muito, pelo menos lá na Unidas, a gente tem se preocupado muito com isso, em tornar o nosso jurídico mais tecnológico, mais ligado às demandas e às tendências, né, do mercado. Hoje, agora com a pandemia, não tem como não falar dela, agora a gente está passando por uma outra virada, que eu acho que é a virtualização das coisas, dos atos processuais, virtualização de audiência, de julgamentos, de reuniões, que antes a gente era inimaginável pensar, né, uma sustentação oral feita talvez no STF, no STJ à distância, e hoje já é possível, a gente já consegue entender que continua sendo relevante mesmo à distância, né? Antes a gente tinha muito apego ainda a essas tradições que não fazem tanto sentido. E aí eu acho que é o que eu disse, ela não é um fim em si mesma, e realmente
só tenho que fazer uma ressalva, assim, que eu acho que a inovação, todo esse discurso de mudanças tecnológicas tem que vir acompanhado de uma preocupação também com a profundidade do conhecimento. Eu vejo muitas pessoas falarem de tecnologia, mas não aprofundar, falar, agora o advogado 4.0, 5.0, 6.0, mas o que que é isso, né? O que que isso traz de novo? O que que isso implica no nosso trabalho? Como que isso vai mudar as relações de trabalho com os escritórios, do próprio advogado ali na carreira dele? É, mas, de forma geral, eu vejo como muito positiva a tecnologia, e como eu estava te falando, a gente implantou o ILO agora, o módulo de contencioso, no meio da pandemia, e tem ajudado demais. No início foi muito difícil, né, passar por uma operação assistida durante um home office à distância, mas a gente teve que se virar e dar um jeito e fazer funcionar. A gente foi se adaptando e eu acho que esse é o papel da tecnologia, fazer com que a gente consiga se adaptar às mudanças e a melhorar a nossa rotina de uma forma geral. E acho que uma das coisas que você falou que é fundamental é aceitar que tecnologia está lá e está lá para ajudar, né? É uma ferramenta a mais. Então, quando você fala sobre tecnologias novas, inteligência artificial, big data, primeiro precisa entender, você bem falou, isso que é um ponto principal. A Elo está com algumas iniciativas bem fortes agora nesse segundo semestre para a gente conseguir dissipar conhecimento. Mas segundo, precisa entender que essas tecnologias elas vêm para agregar valor ao departamento e aos escritórios. Então, esses são os pontos fundamentais. E que são válidas, né, que funcionam, que são boas, que são tão boas quanto o presencial, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que a gente está entrando numa fase, né? Se você olhar a pandemia, ela meio que antecipou, mas a gente está entrando numa fase aí nos próximos meses, anos, que vai ter uma revolução muito forte, tanto na parte do judiciário, você bem falou, essa questão da audiência online, você conseguir fazer uma audiência online, é possível, alguns anos atrás era só uma ideia, o judiciário como um todo trabalhou bastante durante essa pandemia, conseguiu ter, pelo que eu tenho escutado aí, ter várias decisões, então funcionou muito bem tecnologicamente durante a pandemia, então eu acho que a gente está num caminho aí sem volta para uma revolução muito forte tecnológica. Então, acho que é importante as pessoas fazerem parte, buscarem conhecimento, quererem entender. E, André, você falou, né? Aquela questão do escritório grande foi mais fácil entrando na pandemia, porque já estava habituado a várias tecnologias. E o escritório menor, não tanto, por mais que você tenha, sim, escritórios menores que usam bastante tecnologia, né? Como você vê tecnologia olhando aí para os escritórios e qual que é a importância dos escritórios daqui para frente adotarem tecnologia nas suas rotinas? Veja, a importância passa até pela questão justamente do desenvolvimento tecnológico dentro dos departamentos jurídicos. Então, o escritório ele tem que obrigatoriamente acompanhar isso. Então, como o escritório está muito no operacional, a utilização acaba sendo bem diferente, né? Para o departamento jurídico é uma questão de estatísticas, de gráficos, de controles, de simplificação, de redução de passos. Para os escritórios, é uma questão operacional, sobretudo, né? Controle de prazos. Então, hoje, o departamento jurídico tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo com a sua carteira. E os escritórios precisam da tecnologia justamente para que cumpram todos os prazos, para que você facilite uma eventual alocação de um preposto em qualquer comarca. Então, são tecnologias que existem, que estão disponíveis, né, que eu posso encontrar uma espécie de Uber, vamos dizer assim, eu posso encontrar eventualmente um correspondente em outra comarca, isso vai facilitar o meu trabalho, vai reduzir muitos custos, isso é muito importante também para os escritórios menores, ou para todo mundo, mas sobretudo para os menores, e eu consigo acompanhar de tal maneira o caminhar do processo, consigo ter a informação precisa de quando eles estão encerrados, quando eu vou informar essa baixa para o departamento, de tal maneira que hoje é muito factível, e eu acho que é uma tendência, se falar na abertura de diversos escritórios
virtuais, escritórios digitais, né? Vamos dizer assim, escritórios hoje de advocacia que prestarão serviços para grandes empresas, mas que funcionam totalmente no modo digital. Eu acho que é uma tendência, como você disse, esse mercado, a gente está acompanhando essa revolução, né? Então, eu acho que ele tende a se revolucionar de uma maneira que até inesperada, que talvez a gente não esteja nem conseguindo vislumbrar para exatamente, né, onde estamos indo. E aí, é aquela história que eu disse, né, do avião lá e do piloto. Tem problemas, tem questões que têm que ser resolvidas, por exemplo, a questão da audiência virtual, fica muita discussão, se for uma audiência de conciliação, ok, mas e se for uma audiência de instrução, como é que eu sei? A testemunha está lá na casa dela, ela está acompanhada, ela está sozinha, eu vou contraditar essa testemunha. Então, do ponto de vista operacional, a tecnologia para o escritório, independentemente do seu porte, é fundamental. Eu preciso dominar isso, eu preciso saber, inclusive, conhecer essa evolução, participar dessas discussões, uma coisa que a gente faz muito lá na OAB, essa discussão das audiências virtuais, ela foi muito acalorada lá, porque, mas e a testemunha, o que eu faço? Eu vou contraditar, aí agora o desembargador, o juiz fala alguma coisa, como é que eu protesto? Vai ter um botão lá, protesto, alguma coisa assim, né? Enfim, mas, e outra coisa também que a gente tem que discutir, comportamento, hábito, uma etiqueta virtual, né, do advogado, dos escritórios, porque a gente tem visto aí, né, muito vazamento aí dos desembargadores, a questão até do advogado. Outro dia eu vi um advogado lá fazendo audiência numa rede, né, todo mundo deve ter visto, circulou muito, ele estava na rede lá, olha, quem é o advogado? Ele, a minha OAB é número tal, na rede, deitadão lá. Então, vai se discutir, inclusive, nessa evolução, a questão da postura, da vestimenta, tudo passa pelo desenvolvimento da tecnologia. O comportamento é moldado por esse desenvolvimento, inclusive. Legal. Então, seguindo essa linha, André, que você falou de comportamento, eu queria falar do perfil desse profissional do direito. Então, nós temos esses dois segmentos distintos, que é o departamento e o escritório. E aí eu queria saber, Iago, como você vê o perfil e as características do profissional que busca trabalhar em departamento jurídico e quais características devem ter esse profissional que busca trabalhar em escritório? Consegue fazer essa separação por perfil? Então, Ricardo, eu acho que tem algumas características que eu acho que todo advogado, todo profissional do direito deve ter, que é comum a todos esses segmentos aí, que seria principalmente a capacidade de se adaptar, tem que ser adaptável hoje, como a gente está falando de tantas mudanças, de poder aprender novas coisas, mesmo como o André estava falando de advogados que são mais velhos, então é importante fazer um esforço extra, né, porque o pessoal que é mais jovem tem mais facilidade, mas essa capacidade de se adaptar, de aprender coisas novas, mesmo que fora do direito, é muito importante, de se manter atualizado, de ter resiliência para aguentar essas mudanças todas, né, principalmente até mudanças jurídicas. A gente vive num cenário de tanta instabilidade jurídica, né, então tem que ter essa adaptabilidade. Eu acho que isso é comum para advogado de escritório, de departamento jurídico. Agora, eu vejo, assim, algumas diferenças. Eu acho que o advogado de departamento jurídico, acima de tudo, ele tem que ter muita simplicidade no modo como ele se expressa, no modo como ele conversa com os clientes internos, porque nós temos clientes também, nossos clientes são as outras áreas da empresa. Então, eu tenho muitos clientes lá internos e eu respondo direto para eles todos, e eu tenho que saber me comunicar, eu tenho que evitar jargão jurídico, juridiqueza. Eu acho que foi uma das primeiras lições que eu aprendi quando eu fui trabalhar na Unidas, que não adianta tentar ser muito tecnicista, ficar com muito juridiquês, não adianta. Então tem que ter tem que ser muito simples, tem que entender o negócio que você trabalha. Então, por exemplo, a Unidas tem diversas unidades de negócio aí, eu tenho que conhecer cada uma delas, eu tenho que saber o que faz, por que faz. A gente acaba aprendendo até coisas que não são do direito, então eu tenho que saber um pouquinho sobre carro, eu tenho que saber sobre mecânica, e a gente vai se adaptando, e a gente tem que saber ler. Se a gente quer se diferenciar também, quer aprender, quer conversar no mesmo nível com as outras áreas, eu tenho que saber ler um balanço patrimonial, saber um pouquinho de contabilidade,
Então, tem que ter essa abertura, além de ter uma visão de negócio, ter abertura, ser interdisciplinar, aprender alguma coisa que não é lá do direito, tá fora daquela caixinha. Nem sempre significa ser generalista, mas é se permitir mesmo, a ser aberto. Enquanto que o advogado do escritório ele já pode ser mais aquilo que a gente comentou, de ser mais especialista, mais técnico, né? Às vezes é necessário que ele seja muito técnico, às vezes a gente contrata ele contando com isso. Apesar que também, como o André falou, é importante ter uma visão de gestão mesmo no escritório. Eu acho que ter essa visão do negócio do seu cliente enquanto escritório de advocacia te diferencia dos demais. Se você compreende a necessidade do seu cliente, da sua empresa, do jurídico que atua com você, você vai ser um advogado de escritório diferenciado. Mas, acima de tudo, é precisão técnica mesmo. É o que a gente busca no final das contas, é que o cara lá do escritório saiba o que ele está fazendo, que ele indique o melhor caminho, que ele conheça a jurisprudência mais atualizada. Então, eu acho que essa é a grande diferença, assim. Legal. Então, até aproveitando, André, o próprio Iago disse que esse advogado de departamento ele tem que se aprofundar no mercado de atuação dele ali. E o advogado de escritório ele acaba ali flutuando em vários segmentos, dependendo da empresa ou dos clientes que ele trabalha. Como que você vê esse perfil do advogado de escritório, que tem essa carteira normalmente mais ampla, flutuando por diversos segmentos, e quais as características, na sua visão, tem que ter o advogado de escritório e de departamento? A gente está basicamente falando de características que são genéricas, né? Que são aplicáveis aos dois tipos de atuação. Então, essa questão, até por conta da tecnologia, essa questão da adaptabilidade, da velocidade nessa adaptação, você só vai aplicar diferente na questão do escritório, porque, como o Iago colocou, lá na atuação dele, ele tem uma visão mais generalista, ele vai entender de diversas áreas, mas tudo dentro daquele negócio específico. Então, ele entende muito do negócio dele e vai aplicar diversas áreas do direito, talvez com um conhecimento não tão aprofundado quanto o do especialista do escritório, mas com um conhecimento muito aprofundado do negócio. Ao passo que o advogado lá do escritório, ele vai ter um conhecimento em geral muito profundo de uma determinada área de atuação, mas ele também tem que ter a velocidade de adaptação, porque ele vai eventualmente atender diversos tipos de negócio que são aplicados, em que ele aplica aquela área de atuação dele. Então, se eu sou um tributarista e estou atendendo a Unidas, eu vou ter uma visão daquele tipo de direito e de processo aplicável à situação da Unidas. De repente vem uma outra empresa, uma construtora, vem um outro segmento completamente diferente, né? Um segmento agrícola, enfim, que eu vou ter que ter essa velocidade para ter esse conhecimento, pelo menos básico, do negócio em si, porque é importante para o advogado do escritório também conhecer o negócio e aplicar, aí sim aplicar um conhecimento mais especializado do ponto de vista do direito e do processo. Então, veja, a gente está falando de características que se aplicam dos dois lados. Possivelmente, é muito possível um advogado que hoje atua no departamento passar a atuar no escritório se ele tiver essa característica de velocidade, de adaptação, esse comprometimento com estudo, com desenvolvimento pessoal, essa abertura para muitas áreas, diversas áreas. Aliás, eu sou um defensor da história de que, quando possível, o advogado deve ter outra formação, uma formação em outra área. Então, foi como o Iago disse, se você está dentro do mundo dos negócios, se você está atuando no direito tributário, por exemplo, no direito societário, é muito importante que você conheça contabilidade com uma certa profundidade, entendeu? Para que você não tenha que sempre recorrer a opiniões e, mais ainda, que você não tenha que concordar necessariamente com as opiniões que você recebe simplesmente porque você não conhece nada daquele assunto. Então, é importante, seja por meio de uma nova graduação, seja por meio de uma pós-graduação, seja por meio de cursos abertos, mas o advogado precisa, esse advogado da nova era, o 6.0, 5.0, como o Iago mencionou, ele precisa, enfim, é aquele lifelong learning. Ele vai a vida inteira. Todos os profissionais hoje são assim, você tem que aprender a vida inteira, você tem que estar aberto, mesmo que você seja lá o idoso, como eu mencionei, não é questão da idade, é questão de mentalidade. Você precisa estar aberto, você precisa se esforçar
aprender, lutar, né, em relação a essas dificuldades que podem surgir na tecnologia, mas elas não surgem só na tecnologia. Como o Iago colocou, a tecnologia é um meio, é um instrumento. Na verdade, o que eu preciso é me adaptar à nova sociedade. E essa nova sociedade exige isso, exige que eu aprenda rapidamente, que eu me adapte rapidamente e que eu execute muito, né? Também não adianta a gente só não aplicar tudo aquilo que a gente aprende. E esse tipo de profissional, que é inclusive um temor aí do mercado, uma questão que sempre surge, esse tipo de profissional não vai ser substituído pela tecnologia. É que a gente fala, não, a tecnologia, o mercado, o advogado vai acabar. Saem matérias em veículos de comunicação importantes, né, profetizando isso, que contador não vai ter mais, o advogado... Gente, não é isso. Agora, determinadas atuações do contador e do advogado, obviamente, serão substituídas. Cabe a quem? Cabe ao profissional se diferenciar, trazer um olhar que é humano, e esse olhar a máquina não vai substituir. Nunca. Concordo. Bom, Iago e André, vocês mencionaram muito essa questão do advogado, do departamento, ele precisar conhecer do negócio, né? Cada vez mais ele participar de reuniões e tudo isso. Eu venho percebido, através de conversas, que o departamento, cada vez mais, ele vira na verdade, um departamento estratégico para a empresa, né? Então, ele acaba sendo um parceiro de negócios. Olhando isso daí, quais são, Iago, as maiores dificuldades que um advogado de departamento ele encontra trabalhando no departamento? Bom, Guilherme, falando assim, em perspectiva de carreira, quando você começa a trabalhar, como eu comentei, numa empresa, a primeira dificuldade é você saber ser simples, como eu comentei, saber falar a língua do negócio, mas nesse aspecto de ser um parceiro do negócio, você tem que aprender, aprender como funciona o negócio e também aprender a gerir o seu trabalho ali, de modo que você vai gerar indicadores, que você vai gerar dados para as outras áreas de negócio que podem ser indicativos de algo que precisa ser melhorado, ou então algo que não tem sido percebido pelas outras áreas, mas que lá no jurídico foi detectado como um problema. Por exemplo, um excesso de demandas em algum tipo de área pode indicar um problema lá na ponta, na operação, na venda do negócio, que é percebido lá no jurídico. Então, quando você tem ferramentas, inclusive de tecnologia, para identificar esses problemas, para mapear esses problemas, para atuar de uma forma mais preventiva, você consegue mostrar isso para as outras áreas, para a área da operação, para o comercial, para a alta direção da companhia, e aí você consegue fazer esse trabalho. E essa é uma grande dificuldade, você conseguir gerir bem o seu departamento para ter essas informações para subsidiar as outras áreas e se tornar um parceiro relevante, mesmo que não só um jurídico que atende lá quando está pegando fogo já. A gente tem que aprender a trabalhar antes de pegar fogo, a gente tem que evitar o fogo. Então, essa é uma grande dificuldade. E ter essas habilidades que fogem, né, à habilidade jurídica, poder aprender coisas novas que não tem a ver com o direito propriamente dito, e não deixar também que a rotina de trabalho, que é muito volumosa muitas vezes, que ela atrapalhe seu aprimoramento, que você fique estagnado, que você não busque tendências, que você não invista ou em tecnologia ou no aprendizado novo, que pode te deixar mais estratégico, deixar a sua área como um todo mais estratégica, e você fica lá na sua rotina diária, você se torna um tarefeiro que cumpre tarefas e não olha para fora, não olha para o mercado, e não consegue fazer tudo isso que eu falei, que é se tornar mesmo um parceiro de negócio. Não, muito legal. É verdade isso tudo. E eu acho que tecnologia, na verdade, como vocês bem falaram, é uma ferramenta para auxiliar para conseguir, por exemplo, você pega um contencioso em massa, né? Exemplificar um pouco, contencioso em massa. Imagina ficar analisando toda a movimentação de um processo, ou de um processo, não, milhares de processos às vezes, sem ter os robôs, sem ter, às vezes, hoje em dia, aplicando algum tipo de inteligência artificial te ajudar nas tomadas de decisões. Então, acho que a tecnologia ela vem para agregar. E André, para você, o que você acha que são os principais desafios, dificuldades de um advogado de escritório? Eu vou começar pegando o gancho do Iago sobre a questão da rotina. Essa questão da rotina
para o advogado de escritório pega muito. Porque você tem um excesso, você trabalha basicamente com o mesmo assunto, e você tem um excesso de trabalho, de ações, e aí agora eu vou puxar o seu gancho, Guilherme, dizendo o seguinte, que seja muito bem-vinda a tecnologia, porque quanto mais a gente puder tirar o advogado desse trabalho repetitivo, dessa massificação da própria atividade, porque a gente tem a massificação dos processos que, consequentemente, levam à massificação da atividade. Então, você chega a um ponto que muitos advogados de escritório, eles fazem uma pequena parte do processo. Então, você pega, dependendo da divisão do trabalho de determinado escritório, alguns, por exemplo, o advogado só trabalha na execução, em outros ele só trabalha na fase de conhecimento e mais. Às vezes ele só trabalha a partir da sentença, é mais segmentado ainda, ele vai segmentando. Então, esse profissional, como o Iago bem colocou, ele pode cair nessa questão massiva e de se sentir parte de uma esteira, em que ele não tem a visão do todo. Então, mesmo que ele atue dessa maneira, a tecnologia tende a minimizar isso, de modo que a gente possa ter equipes mais comprometidas com teses, com inovações, com ideias, com criatividade, porque essa é a parte humana do trabalho. E deixar essa repetição, essa questão da massa para os robôs, para a tecnologia, e por isso esse advogado não pode, como o Iago bem colocou, não pode se sentir parte da esteira e simplesmente se acomodar ou abandonar, por uma questão, até um desalento, né? Abandonar esse desenvolvimento contínuo, abandonar o interesse pela carreira. Eu acho que a grande dica é sempre buscar o primeiro amor. O que te levou a fazer direito? Quando você pensou em direito, o que você imaginava? Que tipo de advocacia você queria praticar? Então, claro que você começa com uma visão romântica. E o advogado do escritório, ele não pode se deixar levar, às vezes, por esse volume e, às vezes, pela repetição contínua das mesmas tarefas. Ele não pode perder esse brilho nos olhos. E, para isso, manter o estudo, manter o olhar, procurar conhecer, mesmo, às vezes, trabalhando numa parte do processo, mas procurar entender aquele processo como um todo e utilizar a tecnologia a seu favor e não temer que ela vá substituí-lo em algum momento. Porque a inovação, a criatividade é uma característica humana, né? Então, é isso que eu penso, né? Eu percebo muitos colegas lá, por exemplo, na OAB, estressados, chateados com a repetição. Por outro lado, pouco vejo uma reação a isso. E essa reação passa, como bem colocado pelo Iago, passa justamente por não perder essa vontade de se aprimorar. Perfeito, André. Estamos chegando aqui ao final e, para finalizar, vou fazer a última pergunta a vocês dois. Então, Iago, eu queria que você fizesse uma projeção desse período de recessão e se você projeta algo para o futuro do jurídico no pós-pandemia, se você acredita que as demandas de trabalho continuarão as mesmas ou por conta desse período e das mudanças que a gente está passando, irão acontecer mudanças significativas no dia a dia do jurídico? Então, Ricardo, como eu tinha comentado, eu acho que já tinha um forte apelo por esse jurídico mais moderno, mais atento a indicadores, a ser um parceiro de negócio, a fornecer dados. Eu acho que, eu falo muito que lá no jurídico a gente tem que ter uma cultura de dados que fornece informações importantes. A informação, hoje, cada dia é mais importante, quanto mais informações. Eu acredito que informação é poder, então a gente tem que ser esse centro de coletar informações sobre aquelas demandas que a gente tem. Eu acho que já existia esse apelo, eu acho que isso foi muito fortalecido e acelerado pela pandemia. Então, eu acho que o que eu projetaria é realmente um jurídico que é atento a essas demandas, que realmente vai ter que dar conta de fornecer essas informações, de ser esse parceiro de negócios, de ser um partícipe da transformação mesmo da empresa, de melhoria, de gerar eficiência, de reduzir custos. E aí a pandemia só veio para acelerar isso.
e que dá para fazer muita coisa, dá para mudar muita coisa, às vezes até sem grandes investimentos financeiros, dá para fazer grandes mudanças sem colocar tanto dinheiro. Depende muito também da nossa postura, do que a gente está disposto a fazer, de pequenas mudanças que a gente faz no dia a dia, mas que ajudam demais a gente, que melhora muito a nossa vida. E eu acho que, com relação às demandas de trabalho, se vão continuar as mesmas ou não, eu acho que a principal mudança é quanto ao home office, realmente. Eu posso falar lá pela Unidas que o nosso CEO mesmo, ele fala isso abertamente, que ele não acreditava tanto no home office, achava que não funcionaria tão bem, e hoje ele já mudou totalmente a visão dele, ele vê que realmente funciona, que mantém a produtividade, às vezes até melhora a produtividade. Então, a grande mudança é essa, ver que dá para trabalhar de outra forma, tão bem quanto ou melhor, e que a gente não precisa fazer as coisas como a gente sempre fez só porque a gente já fazia daquela forma. Essa não é uma boa justificativa para continuar fazendo, entendeu? Eu acho que a gente percebeu que dá para mudar e dá para ser melhor e o mercado vai continuar exigindo isso cada vez mais da gente, que a gente se adapte, que a gente aprenda coisas novas. E uma coisa que eu falei, que eu acredito muito, é que é necessária adaptação, é necessário olhar para a tecnologia, para a inovação, mas vai continuar sendo necessário sempre se aprofundar nas questões. Então, estudar de fato, ver o que realmente o porquê das coisas, o motivo, por que a gente está utilizando essa tecnologia, o que ela agrega para a gente, e o que significa ela, por que, como o André falou, significa que a gente vai perder postos de trabalho, que a gente vai ser substituído por um robô. É isso mesmo? É o que a manchete está falando para a gente que vai acontecer? Vai todo mundo ficar desempregado por causa disso? Não, não é por aí, é bem diferente, né? Como ele falou, o toque humano sempre vai ser necessário e por isso que é importante buscar os porquês, os motivos e não deixar essa busca, não deixar de querer se aperfeiçoar sempre. Legal, Iago. E você, André, você viu até que nesse período de pandemia surgiram várias MPs, principalmente no âmbito trabalhista, e nesse pós-pandemia, o que você projeta para o mercado jurídico? Essas demandas vão ser alteradas, alterações de lei, o que você vê assim para o jurídico após esse período de recessão? Olha, eu até pensando especificamente na área trabalhista, eu acredito que se não houver uma interferência legislativa na questão, a tendência é o aumento das demandas pós-pandemia, porque, de fato, foram muitas alterações, muitas medidas provisórias, pode, não pode, e as empresas, inclusive, não têm tempo até de implementá-las. Então, por vezes, a empresa foi pega de calça curta, por vezes se antecipou, aplicou algo que ela imaginou que seria daquele jeito, até se antecipando a uma mudança, a uma medida provisória. Às vezes alguns departamentos viram lá uma notícia de jornal e começaram a implementar. Eu recebo até consultas nesse sentido, né? Olha, minha empresa fez isso, mas não está previsto ainda. É que existe uma discussão de uma medida provisória. Então, assim, se não houver uma espécie de anistia vinda da legislação, eu acredito que a gente vai ter aí, claro que isso é pontual, mas a gente vai ter inicialmente um aumento das demandas, né, seja na área trabalhista, em todas as áreas, na área do consumo, muita inadimplência, muita negociação, no direito imobiliário, então, aluguel, condomínio. Então, a tendência é uma judicialização forte, mas que depois de algum tempo a coisa tende a se estabilizar novamente, e a gente vai chegar naqueles números históricos. Agora, uma coisa é fato, né? A tecnologia, ela promove inclusão. E a inclusão, ela faz com que, na verdade, as resoluções sejam mais rápidas, mas haja um incremento, inclusive, de demandas. A gente viu isso desde a Constituição de 88, né? Se você acompanhar a própria legislação específica no direito do consumidor, quando você tem uma legislação protetiva e você tem tecnologia, você tem informação, você tem sempre um aumento de demandas. Não porque foram geradas pela tecnologia, mas, na verdade, a tecnologia ela permitiu que aquilo fosse liberado, que aquela demanda reprimida fosse, enfim, liberada. E ela aparece na forma de um aumento aí, de até um entrave aí no judiciário muitas vezes, porque
queira ou não, a gente está sempre correndo, né? Nessa era da tecnologia, a gente não consegue acompanhar, né? As empresas não conseguem acompanhar, os departamentos jurídicos não conseguem acompanhar, e pior ainda, a legislação não acompanha nunca. Imagina, você tem uma mudança, você tem um desenvolvimento tecnológico, surgiu uma nova rede social, e aí vai lá para o Congresso para ser discutido, etc. De repente, quando eles aprovarem a lei, nem existe mais aquilo. Aquilo já passou, foi uma transição, né? Então, a gente tem que ter esse olhar atento mesmo. Então, eu também não poderia deixar aqui passar a oportunidade, né, para felicitar, já que estamos aqui hoje no Dia do Advogado, para parabenizar a todos esses nobres e guerreiros e corajosos colegas que todo dia estão aí nessa luta, enfrentando essas medidas provisórias, esse aumento, essa diminuição de demanda. Imagina, com essas medidas, a galera, quem tinha cabelo ficou branco, quem não tinha ganhou umas rugas, porque durante essa pandemia a atuação do advogado está uma verdadeira loucura. Então, parabéns a todos e vamos em frente, porque essa é uma luta diária. E agradeço aí a oportunidade. Perfeito, André. Bom, chegamos ao final do nosso Jurídico em Debate. Muito obrigado, Iago, pela presença. Espero contar com vocês em outros debates. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo aí. Obrigado, André, pelo bate-papo aí. Estamos às ordens. Muito obrigado, André. Sempre bom falar com você. É um prazer e um prazer rever aí os amigos, né? Prazer conhecer o Iago e prazer participar aí da audiência da Ilon, uma empresa que eu tenho uma profunda admiração, sou fã realmente de vocês sabem, vocês estão no meu coração. E vamos em frente. Obrigado por tudo aí. E obrigado, Guilherme. Muito bom ter você aqui em mais um Jurídico em Debate. Obrigado aí, Iago. Super obrigado aí pela presença, o conteúdo super bacana, ajuda bastante. André, como sempre, também obrigado aí pelo conteúdo. E eu queria desejar aí um parabéns para a semana, mês do advogado aí que vocês merecem. Parabéns. Obrigado. Bom, é isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho para receber a notificação de vídeos novos. E se quiser deixar um comentário, eu respondo posteriormente todos os comentários. Então é isso. Um abraço e até o próximo Jurídico em Debate. Tchau, tchau.